variação do exercício que a gente já faz, que seria o afundo com halteres, tá? Aqui a gente vai estar implementando aqui um calço, né, o que a gente chama ali, um desnível na perna da frente. De certa forma, um desnível que a gente fala, né, a perna da frente ela vai ficar mais elevada em relação ao solo, tá? Para a gente poder conseguir aumentar um pouquinho mais a amplitude do movimento, tá? A gente conseguir também ter um trabalho maior ali para a região do quadríceps e, consequentemente, a gente desafiar mais essa região do membro inferior também, ok? Eu venho com duas alternativas aqui para a gente poder executar o exercício. Uma primeira alternativa que a gente tem seria a gente fazer com o calço da anilha, tá? Porque ela já tem uma certa relação aqui, uma distância em relação aqui ao solo, peço perdão. E também existem formas de você progredir com esse calço aqui, tá? Então você poderia começar com uma anilha mais leve. Geralmente, quando a gente aumenta o peso, as anilhas elas mudam, então tanto o tamanho dela como também a própria distância ali em relação ao solo. Se for o caso de isso acontecer também com as anilhas da sua academia, você pode estar aumentando um pouco esse calço, tá? Desde tipo assim, colocar aqui mais uma anilha de 5 kg, né, para aumentar um pouco mais essa distância, ou então trocar, pô, ao invés de fazer uma anilha de 5, vou fazer com uma anilha de 10, com uma anilha de 20, coisas desse tipo, tá bom? Fora isso também, a gente tem outra alternativa que seria a gente fazer com o próprio step, tá? Só que é aquilo, o step, em comparação com a própria anilha, você vê que já é uma boa diferença ali na distância que a gente tem em relação ao solo. Então, por a gente estar afetando bastante essa questão da amplitude do movimento, é capaz que você sinta mais dificuldade de início realizando aqui com o step na frente, até porque, ó, quando eu vou executar, você já vê, ó, que eu consigo flexionar bem o meu joelho aqui, como se eu fosse, em relação se eu fosse flexionar aqui, né, no caso, só com a perna no chão, ou então com o próprio calço, tá? Isso, conforme eu aumento mais a amplitude do meu movimento, a carga ela vai abaixar um pouquinho mais, tá? Então, se você sentir muita dificuldade nesse exercício, capaz de que seja que o calço está muito alto também, tá? Então, a gente precisa ter uma boa percepção aqui em relação ao peso e como que está esse desnível, tá bom? Via de regra, aumentei aqui, conforme eu aumento mais essa distância do cálcio, né, essa altura do cálcio, a carga vai diminuir, tá bom? Vamos falar um pouco da execução agora, tá? Não foge muito do que a gente já estava acostumado a fazer com o afundo normal, beleza? Então, dá aquela distância mais equilibrada aqui de uma perna para outra, encaixa o quadril um pouquinho para trás e vai lá para frente, certo? Se eu quero dar mais foco aqui para o quadríceps, eu posso diminuir um pouquinho mais essa base, tá? Focando bem aqui no grau de flexão do joelho. Se eu quero focar também um pouco mais no próprio quadríceps, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o meu quadril mais para trás também, tá? Então, focando bem aqui na extensão e na flexão do quadril, beleza? Eu adicionando aqui o calço, o que eu vou fazer? Vamos lá. Perna aqui de apoio, vou tomar a mesma distância, tá? Cuidado aqui com a sua anilha, para que ela não seja uma anilha que ela não fique muito bem acomodada nos seus pés, tá? Tente ser uma anilha ali um pouquinho grande, que a base, pelo menos a parte do meio ali e a base do seu pé, ela fique bem apoiada, beleza? Encaixo aqui, posição, quadril vai levemente atrás, trava abdômen, força um bracing, e aí eu foco bem aqui em tentar passar o joelho da ponta do pé, já desafiando um pouquinho mais. Agora, eu indo para o estágio mais difícil, que seria com o step na frente, mesma coisa, mesma ideia. Posiciona uma perna na frente, seu tronco ele não vai mudar muito a posição, o que vai mudar mesmo é aqui a amplitude do movimento, tá? Então, ó, a gente permanece na mesma disposição, só que o que acontece é que eu tenho muito mais grau de flexão de joelho em relação aqui com o pé no chão e com esse aumento aqui, esse déficit que a gente fala, tá bom? Então, é isso, é só ficar esperto com a posição das suas pernas, do tronco, também ficar esperto com a questão da progressão da carga. Outro ponto importante também é evitar o valgo dinâmico, lembra lá, valgo dinâmico é aquele movimento que o nosso joelho ele entra, né? Então ele acaba, você tá aqui fazendo movimento, a tendência é ele ir para fora, né? Ou ele se manter na mesma posição. O valgo, infelizmente, acaba acontecendo de você jogar o joelho mais para dentro, tá? Isso aqui gera uma sobrecarga ali em toda a região da própria patela e tudo mais, então não é muito interessante. Lembra que a base do afundo, se for necessário, pé levemente para fora, para o joelho acompanhar e você fazer esse movimento mais diagonalzinho. Beleza?